Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô entrando no susto, né? Eu tô fazendo uma live surpresa, porque eu quero muito falar sobre um assunto importantíssimo, que é a ansiedade. Então a gente sabe que, né, as situações vão acontecer e independente de como a gente vai estar, elas vão acontecer. Então o que é muito importante é a gente entender como que eu posso amenizar toda essa ansiedade, o que a alimentação pode fazer para me ajudar a controlar a ansiedade, né, a ter as rédeas dessa situação. Então hoje eu trouxe para vocês alguns alimentos que podem ajudar aí no controle da ansiedade, mas é lógico, é óbvio que vão existir pessoas que vão precisar de outro tipo de ajuda e vão precisar de medicamentos, que vão precisar do psicólogo, do psiquiatra, né? Que vão precisar de ajudas mais profundas, mais acentuadas. Mas mesmo dentro dessas ajudas, essas pessoas precisam ter uma alimentação e um estilo de vida saudável, porque a gente não estando nessa condição de hábitos saudáveis, a tendência é eu ter os efeitos exacerbados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha resposta ao estresse ela vai ser muito maior. Então, eu preciso estar numa condição saudável para que mesmo com medicamento ou sem o medicamento, independente de com ou sem medicamento, eu tenha ou resposta nenhuma ou uma resposta mais controlada ao estresse. Eu tenha menos colaterais do estresse, não é verdade? Isso é muito importante. Nesse sentido, eu trouxe para vocês alguns alimentos, mas antes eu queria muito saber de você. Como a ansiedade afeta a sua vida? Tem gente que desconta na comida, tem gente que fica nervoso e desconta brigando com as pessoas, tem gente que desconta saindo, tem gente que desconta comprando. Então, muitas pessoas, cada pessoa, né, tem um efeito diferente, uma reação diferente mediante o estresse, né, em frente ao estresse. Mas e você? Qual é a sua resposta? Me conta nos comentários aqui o que você sente quando está sob estresse, está ansiosa. Olá, boa tarde, tudo bem? Me fala se você está me vendo, Rama, na vertical ou na horizontal, se eu estou com a modo paisagem. Eu tô com essa dúvida. Se tá dando para você me ver direito. Falando aqui sobre alimentos que vão ajudar a gente a controlar a ansiedade. E como a gente sabe que, né, a gente não tem como ficar longe da ansiedade, ela vai acontecer porque as situações vão acontecer. E infelizmente nós não temos como controlar as situações. Mas nós podemos sim controlar a nossa resposta diante dessas situações. E eu separei alguns alimentos aqui que ajudam muito, né, a controlar essa ansiedade. O primeiro alimento é o abacate. E ele é muito versátil, né, gente? Muito versátil. O abacate, ele é rico em magnésio, B6, vitamina B6 e triptofano. Então, o magnésio, ele é um dos minerais, dos micronutrientes mais essenciais no nosso metabolismo. Ele é utilizado em inúmeras reações metabólicas e também na síntese de serotonina, que é o hormônio que nos dá bem-estar. O magnésio está relacionado ao sintoma de relaxamento. Então, é muito importante a gente ter fontes de magnésio. Então, nós temos aí o abacate, que é uma ótima fonte de magnésio, e ele também é uma fonte de ômega 3, o que vai também melhorar o nosso grau inflamatório, que é uma resposta ao estresse crônico, né? Uma resposta ao cortisol alto, ao hormônio do estresse alto. Então, o abacate é um dos primeiros alimentos. E ele é muito versátil, porque você pode usar o abacate tanto em receita doce como em receitinha salgada, né? Dá para fazer várias receitas. Eu gosto de fazer guacamole, gente, adoro, fica muito gostoso. Dá para picar na salada, né, na sua comida do dia a dia. Dá para fazer mousse, já fiz uma receita de mousse de abacate que ficou muito bom. Simplesmente abacate, cacau e adoçante. Aí mistura tudo, amassa tudo, põe para gelar e ele fica com uma consistência sensacional. Vocês não acreditam, fica maravilhoso. Eu usei cacau 70%, por isso eu tive que colocar
adoçante, mas você pode utilizar um cacau 50, 60, que já tem um pouquinho de doce, e aí não precisa, né, nem usar adoçante não, mas fica muito bom. Então o abacate é muito versátil, né, vitaminas, shakes, sobremesas, comida mesmo, né, refeição principal, é bem bacana a gente utilizar. O segundo alimento aqui da minha listinha é a banana. A banana todo mundo sabe, né, que é a banana com aveia, né, os dois parzinhos, os conjuntinhos, que é muito bacana pra gente ter mais síntese de triptofano. Está dando pra ver? Ah, sim, está de lado. Eu deitei o celular para poder deixar gravado. Vamos ver se vai dar certo, hein? Porque eu vou para vocês verem, né? Mas enfim, vamos tentar assim, para ver se vai dar certinho. Então a banana, gente, ela é rica em triptofano, né? E também B6. Triptofano é um nutriente, nutriente essencial para a síntese de serotonina. Então, sem triptofano, eu não tenho serotonina. Então, eu preciso dele. Então, quanto mais alimentos fundos de triptofano eu tiver, mais síntese de serotonina eu tenho possibilidade de ter. E entra aí a aveia, entra aí a banana, que é ótima nesse sentido de melhorar a nossa síntese de serotonina. E a B6, a vitamina B6, que está relacionada à redução do estresse e ansiedade. Então, como a banana também, né, é docinha, né, dependendo da banana, inclusive, ela é bem mais doce, por exemplo, uma banana caturra mais madurinha, ela tem um poder dulçor bem mais doce. Não sei se todo mundo concorda comigo, tem gente que gosta mais da prata. Eu gosto das duas, na verdade, mas eu acho a banana caturra mais doce. No meu paladar, eu sinto ela mais doce do que a prata. Então, você pode utilizar a banana, além de ter o micronutriente, né, triptofano, você ainda tem ela como base doce. Porque normalmente a ansiedade, o estresse, ele vem junto trazendo aquela vontade de doce, né? A vontade da gente ter aquela alimentação meio infantil, com o paladar mais doce. Então, a banana entra aí como uma ótima estratégia para você diminuir a ansiedade, no sentido de aumentar a serotonina, né? E no sentido também de dar a vontade docinha para o seu organismo, o que é bem bacana. Outro alimento também é do grupo cítricos, não coloquei específico porque são vários, né? Tangerina, mexerica, laranja, limão. Então, esses cítricos também podem ajudar a reduzir a ansiedade. Lembrando que nenhum alimento isolado vai favorecer resultado, né? Tudo é um conjunto de obras, igual eu falei no início. A gente precisa ter bons hábitos alimentares e um estilo de vida saudável. Mesmo com remédio para ansiedade, eu preciso ter esse estilo de vida e essa alimentação saudável para eu ter menos riscos, menos colaterais e também não ter que aumentar o meu remédio a cada vez, né, que eu tiver uma crise de ansiedade. Então, quanto mais controlada a minha vida estiver no lado saudável, menos remédio eu vou precisar. Mas mesmo precisando do remédio, eu preciso melhorar minha qualidade de vida. Então, as frutas cítricas, elas vão proteger o cérebro. Isso é um papel da vitamina C, que todas as cítricas vão ter em bastante quantidade, né, em abundância. E tem uma outra substânciazinha que está lá na casca dos cítricos, na casca da laranja e na casca do limão, que é a espiridina. Essa espiridina, ela aumenta a nossa produção de GABA. Quem é esse GABA Nutri? Que nome esquisito que é esse, Jesus? Esse GABA, ele é um neurotransmissor, tá lá dentro da nossa cabecinha, ele é um neurotransmissor que aumenta o nosso relaxamento. Isso mesmo, ele é responsável pelo nosso relaxamento, deixar você mais zen. Então, é o GABA. Então, as cítricas, as vitaminas cítricas têm essa substância na sua casca. E como que a gente pode utilizar? Porque você vai, né, vou comer a casca da laranja, a casca do limão. Utilizar para aromatizar receitas, aromatizar a sua salada, aromatizar as suas receitinhas de bolo, por exemplo. Passar no ralo e deixar aquele farelozinho da casca de limão ou da casca de laranja, ou incorporar na massa, ou jogar por cima. Então, incorporar esse pozinho, né, em cima das suas receitas, no meio das suas receitas, é uma ótima estratégia. Saborizar água, saborizar chá, com pequenas quantidades, é uma ótima estratégia para você ter o benefício aí da espiridina no seu dia a dia. Outro alimento que é conhecido, né, mas que a gente não pode deixar fora dessa lista, é o maracujá, a passiflora. O maracujá também é uma excelente fruta que ajuda aí a moderar, né, a ansiedade, o estresse.
controlando melhor o sono. Nesse sentido de controlar o sono, ela melhora tanto o pegar no sono, quanto o sono mais pesado, o sono sem você ficar acordando, sabe aquele sono levinho? Então ele melhora a qualidade do sono, não é só o tempo de sono, mas a qualidade do sono, ele também atua super bem. Agora, desses alimentos que eu falei, exceto a banana, todos entram aí numa dieta low carb, então dá para ser utilizado com tranquilidade em dietas mais low carb, porque tem baixo carboidrato. Abacate, gorduras, cítricos, baixíssimo carboidrato, então esses alimentos são bacanas. Agora, a banana já tem um pouco mais de carboidrato, talvez o seu nível de low carb ela não encaixe, né? Mas existem níveis de low carb, né? Low carb moderada, low carb alta, então existe mais restrita, então existem níveis que ela pode ser encaixada assim. Falei da banana e agora o kiwi. Kiwi também é excelente, o kiwi melhora o seu intestino. E você já ouviu falar naquela conexão intestino-cérebro, né? Então o kiwi melhora muito a nossa função intestinal, melhora muito a nossa colonização intestinal e assim eu tenho uma resposta cerebral muito boa. E as vitaminas presentes no kiwi também melhoram a nossa sinapse. Sabe o sinal que vai do neurônio que a gente aprende lá na escolinha, lá, né? O neurônio manda o sinal, o outro pega. Então o kiwi ele melhora nossas sinapses cerebrais. Aí vem a amora, que delícia, amo a amora. E é muito difícil de encontrar, né? Normalmente a fruta in natura é mais difícil. Mas aqui, pode comprar congelada, que dá super certo. Você encontra normalmente congelada as porções de frutas vermelhas, que aí vem misturado morango e amora, ou só de morango ou só de amora. Então é super válido você ter ela congelada para bater suco, para bater no iogurte, para fazer frozen, para fazer sorvetes. Dá para fazer um mundo de coisa, mesclar, né? Por exemplo, você vai fazer o suco de maracujá, você pode fazer o suco de maracujá com amora, né? Você pode mesclar duas frutas, que fica bem interessante também. Então, a amora, né, frutas vermelhas, elas têm polifenóis. E os polifenóis, eles são anti-inflamatórios, eles reduzem a nossa resposta de estresse. E por ser docinha, também vem com aquela mesma função da banana, né? O docinho ali dá aquela ansiedade, dá uma vontade de comer um doce. Tá aí a amora que te entrega tanto docinho quanto benefício fisiológico também. Então olha para você ver que bacana. A alimentação ela pode ser muito útil na nossa vida de várias formas. Não é só emagrecer. Então a alimentação saudável ela é muito bem-vinda em qualquer ocasião, em qualquer situação, em qualquer comorbidade. A gente precisa prezar pela nossa alimentação saudável sempre, porque mesmo eu estando sob medicação, né, tomando um remédio controlado, se eu não tiver uma alimentação saudável, hábitos de vida saudável, não ser uma pessoa ativa que pratica exercício físico regularmente, eu sempre vou ter uma resposta mais intensa, mais exacerbada, mediante o estresse, mediante as situações que vão aparecer, eu vou ter uma resposta pior, né? Eu vou ter mais cortisol, eu vou ter uma resposta exacerbada e isso vai dificultar muito a minha qualidade de vida, talvez até aumente o remédio, que não é interessante, né? Então vamos lá. Outro alimento também que é muito bem-vindo para nos ajudar a controlar a ansiedade são os ovos. Os ovos, vilão, né? Vilão um dia, queridinho no outro, todo mundo fica aí, sim ou não, mas sim, os ovos são alimentos muito nutritivos. Pensa, vai sair um ser vivo dali, cara, ele é muito completo, é um alimento muito completo. Então nós temos lá vitaminas do complexo B, nós temos lá triptofano, isso mesmo, o ovo também é uma fonte de triptofano. Sem triptofano eu não tenho serotonina, então é uma ótima estratégia. Pessoas que têm colesterol alto, óbvio, tem que ter um pouco mais de cautela, não pode ingerir em grandes quantidades, mas vale a pena sim ingerir 1 a 2 ovos ao dia. E se for aumentar essa dosagem, se tiver, né, colesterol alto, é interessante você descartar a gema e utilizar somente as claras, ok? Então é muito interessante sim. E o ovo, né, vai em tudo, né, gente? Mas tem ovo nas receitas. Não. Nesse sentido, a gente já não tem um efeito tão bacana, porque vamos pensar dentro de uma realidade. Eu usei, por exemplo, 2 a 3 ovos para fazer um bolo. Um bolo desse tamanho com 2 a 3 ovos. Então, eu tenho valor nutricional significativo do ovo no meu pedacinho? Não tenho. Então, é interessante você comer o ovo mesmo, mexido, cozido, né? Ali o ovo, unidade.
para você ter realmente os benefícios e estar ingerindo nutrientes numa quantidade significativa para ter benefícios. Outro alimento que eu anotei aqui, que para mim assim é tudo de bom, porque a gente consegue entregar um blend de vitaminas e minerais sem ter calorias e sem ter um volume de alimento muito grande, são as sementes. Amo prescrever sementes, gente. Por quê? Aqui eu coloquei até de exemplo a linhaça, o girassol e a abóbora, mas pode acrescentar gergelim preto, gergelim branco, pode acrescentar chia, pode, viajar no batatinha aqui com esse mix de sementes. Mas as melhores, as que não podem faltar de forma alguma, é linhaça, girassol e abóbora. Por quê? Primeiro, porque elas são um blend de micronutrientes, vitaminas e minerais. Gente, como que uma coisinha tão pequenininha daquela vai germinar e dar, origem a uma planta, a uma árvore? Então pensa, realmente é algo nutritivo, é algo muito nutritivo. Então não custa nada jogar ali na sua saladinha, fazer o seu omelete, fazer uma crostinha de sementes, colocar no seu iogurte. Dá para utilizar de várias formas. Principalmente a de girassol, ela parece mini castanhinhas. Não sei se vocês já conhecem, quem conhece me fala aqui nos comentários, quem já usa. Ela quando a gente mastiga, ela tem a textura de castanha, então parece que a gente está mastigando mini castanhinhas. Então é muito interessante a gente colocar, por exemplo, fazer um bolo de banana e colocar uma chuvinha de sementinhas no meio, que você vai mastigar umas coisinhas crocantes no meio. Então fica bem legal, bem interessante. Pães também, massa de pães, fica muito gostoso, rosca. Fazer aquela chuvinha em cima, tanto de linhaça quanto de girassol. A de abóbora já é maiorzinha, então fica mais interessante em receitas mesmo. Então, olha, girassol, linhaça e abóbora, além de nos entregar um blend de micronutrientes, vitaminas e minerais num volume tão pequenininho, eu ainda tenho aqui a ajuda delas para regular os nossos hormônios. Então, principalmente a semente de linhaça é uma das melhores. Elas vão ajudar a regular os nossos hormônios. Regulando os nossos hormônios, eu tenho menos cortisol, mais síntese de GABA e mais síntese de serotonina. Então, elas vão regular os nossos hormônios e é muito interessante também, controlando aí a ansiedade e estresse. Ok? Bora pro próximo. Aqui eu vou chegar no último aqui agora, que já tá longa, minha live aqui já tá longa. Vou chegar no último agora, que inclusive até falei lá junto com a banana, quem vai lembrar aí me conta, quem sabe qual que é. E depois eu vou falar de um outro micronutriente que está presente na maioria desses alimentos que eu falei e que talvez seja interessante, a pessoa até suplementar, dependendo principalmente da faixa etária e a que nível de estresse ela está, e principalmente se está sob medicação, é interessante suplementar. Mas o alimento que eu vou falar para vocês agora é a aveia, que tá lá junto com a banana, que faz aquele casalzinho, a dupla dinâmica, banana com aveia, bolo de banana, panqueca de banana, tudo com aveia. Por quê? Os dois juntos formam um blend de triptofano. Olha que show, gente! Um blend de triptofano. Eu faço uma receitinha que eu gosto demais, principalmente à noite, porque eu treino pela manhã. Então eu faço à noite, depois ali do jantar, quando eu tô indo quase dormir mesmo, eu faço um mingauzinho de aveia. Faço mingau de aveia leite desnatado, com umas 2, 3 colherinhas de aveia. Eu normalmente uso farelo, que é mais nutritivo. Se você não sabe o porquê, me chama no direct que eu te conto. O farelo de aveia é mais nutritivo que os flocos. Então eu diluo aquilo, eu vou cozinhando. Eu coloco whey de baunilha. Por quê? Vai me dar proteína para dormir, que é interessante também, para hipertrofia. E vai me dar um docinho que eu quero também no whey de baunilha. Então eu acrescento meio scoop de whey de baunilha também e faço aquele anguzinho. Quando tá quentinho, eu pego uma banana madurinha, pico de baixo assim na vasilhinha, coloco um pouco de mingau quente, coloco mais uma camada de banana picadinha e mais mingau e mais um pouco de banana picadinha. Gente, uma banana só, tá? A porção é bem pequenininha. Tô falando assim, mas às vezes dá a impressão que é grande, mas é não. Porque dá um pouquinho assim, um ramequinho, Aquela vasilhinha pequenininha de sobremesa, chama ramequinho, ramecan, sei lá, alguma coisa assim. Então eu ponho camadinha de banana, mingau, camadinha de banana, mingau, camadinha de banana e dá-lhe canela. Gente, fica uma delícia, sensacional. E realmente é uma coisa, sabe, que você, como você fala, é feio, Porque mingau, normalmente, esteticamente não fica bonito. Um dia eu até postei uma foto e falei, tá feio, mas tá muito gostoso. Fica aquela coisa molenga, mas fica muito bom. Então eu tenho aí um blend de nutrientes, um blend de vitaminas e minerais que vão favorecer
tanto a minha redução do nível do meu estresse, como o meu metabolismo de forma geral, porque os dois são fontes de vitaminas do complexo B, são fontes de triptofano, são fontes de minerais como magnésio, zinco, selênio, então são alimentos muito nutritivos e é isso que a gente precisa prezar. Não é só calorias, gente, é nutrição, nem tudo é só calorias. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes que um corpo desnutrido, não de magreza, mas de nutrientes, também não emagrece, então às vezes é preciso nutrir para emagrecer. É como a gente alimentar ali as nossas engrenagens, né? Dar para eles os nutrientes, os minerais, as vitaminas que ele precisa para ele rodar, para ele funcionar. Então é muito importante a gente ter esses nutrientes todos à disposição. E, como eu falei com vocês que eu ia falar por último, do nutriente que muitas das vezes pode ser necessário à suplementação, esse nutriente é o magnésio. Então, magnésio, B6, B12 e vitaminas do complexo B são essenciais para o nosso metabolismo funcionar de uma forma íntegra, de uma forma sadia e realmente rodar, né, e ter todas as nossas funções bem trabalhadas. Mas o magnésio é sensacional. O magnésio ele participa de muitas reações no nosso corpo. Então, até coloquei aqui a listinha. Ele ajuda a liberar o GABA, que é o neurotransmissor do relaxante, e a deficiência de magnésio pode aumentar a nossa resposta à ansiedade e estresse. Então, talvez, dependendo da faixa etária, dependendo do estilo de vida, dependendo do grau de medicação que a pessoa está utilizando, ela pode ter deficiência de magnésio. Então, às vezes é interessante a gente entrar. Então, mas qual magnésio? Então, tem vários magnésios, né? Então, o ideal nessa situação que é o magnésio quelato ou o biciclinato. Então, vai ser bem interessante. Então, ó, focando nos alimentos, esses são os alimentos, claro que tem mais, mas lembrando que esses alimentos, eles trabalham em sinergia com outros, com estilo de vida saudável e atividade física. Esses alimentos isolados não vão te trazer resultado, mas você precisa incluí-los na sua rotina de vida saudável para ter um resultado excelente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Já clica no gostei, que vai ser um prazer imenso fazer conteúdos cada vez mais interessantes para vocês. Um beijo da Nutri, fico com Deus.